Boa noite já, né? Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos por sacrificarem, as suas horas nesse dia. Espero que vocês gostem, que nós possamos aproveitar essa uma horinha da melhor forma possível. Ok? Vamos começar. Ok, sejam bem-vindos mais uma vez. Nossa palestra que nós vamos dar é sobre relacionamento. O nosso grupo Germani, ele já existe há 17 anos. Algumas pessoas já se conhecem há uns 20 anos, mas o grupo começou a existir mesmo assim, vamos fazer um grupo com tal objetivo, que o objetivo vocês vão ver aqui na palestra. Então nós já estamos 17 anos, começamos aqui no Japão, em Nagano, e agora nós temos, é claro, no Brasil, um pouquinho na Itália e um pouquinho nos Estados Unidos. E o objetivo central do grupo, nós vamos mostrar aqui nessa palestra, e é claro que depois ele se ramifica em outros objetivos, Se nós formos pensarmos na nossa vida, qual é o maior e melhor investimento que nós podemos fazer? Porque é claro, nós temos objetivos na nossa vida, Seja ele material, social, espiritual, temos que ter objetivos para alcançarmos, senão vai. Então, qual o objetivo que nós estamos aqui e o que nós queremos alcançar? E como melhor fazer tal investimento? Maior e melhor investimento, na visão do nosso grupo, tá? Eu estou falando em nome do grupo, ok? Claro que tem pessoas que pensam que o maior e melhor investimento é financeiro, então vou guardar, vou economizar, vou investir o máximo que eu posso financeiramente, porque eu sei que a partir dali eu vou ser bem sucedido e vou ter outras conquistas. Outros investem na bolsa de valores, no mercado imobiliário e outros investimentos. O investimento que nós propomos para as pessoas é o investimento nas pessoas. E as pessoas, cada um de nós, somos diferentes, não é? Não tem como, por mais que seja da mesma família, irmãos já são diferentes. Imagina o mundo inteiro, todo mundo sendo diferente. Então, se nós investirmos nas pessoas, o quanto que nós vamos aprender, ao invés de estarmos fechados, não é? Investir nas pessoas e fazer com que, através do nosso eu, seja ele voltado ao conhecimento, eu tenho uma tendência maior no conhecimento, gosto mais da arte, seja da música, Emerson? Seja no teatro, tem pessoas que gostam de teatro, cinema, etc., no lazer, esporte. Então, quando a gente começa a interagir com as pessoas, a gente fala, nossa, eu achava que não gostava dessa parte, mas a partir dessa pessoa eu comecei a gostar. Quantas vezes acontece isso com a gente, Por causa de uma pessoa, a gente começa a gostar de algo. Então não é algo em si, é a pessoa que faz realmente nós gostarmos de algo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Nossa, por causa daquela pessoa eu comecei a pensar mais sobre. Por causa daquela pessoa eu comecei a pesquisar mais. Daqui a pouco eu me vi gostando. Então foi a pessoa que fez eu gostar. E aí foi algo que eu fiz acrescentar em mim. Então a gente vê que as pessoas sendo diferentes faz com que nós venhamos a nos ampliar as nossas diferenças e nos qualificar cada vez mais. Então vamos pensar sobre a vida. Se nós estamos falando em investir em pessoas, as pessoas têm vida, eu tenho vida. Então nós vamos investir em vida. Eu também vou investir a minha vida na vida das pessoas. Só que a gente sabe que a vida ela tem um limite. Quem é eterno aqui, fisicamente falando? Ninguém, não é? Eternamente, ninguém vai viver fisicamente. Então nós temos um limite. Então aqui nós vamos fazer um cálculo da vida para vermos o tempo que nós temos e a partir desse tempo o que nós podemos investir.
quando eu falo investir nas pessoas, de que forma eu vou investir nas pessoas? O fator principal e primordial para mim investir nas pessoas é o meu tempo, né? A Tânia convidou vocês e vocês estão dispondo aqui o tempo, né? Então você está investindo em alguma coisa, você não quer falar, eu vou lá porque, né? Você está dando importância, então é um investimento que você está fazendo, o tempo que você está usando. Então vamos fazer um cálculo desse tempo que nós temos para que a gente comece a se preocupar mais o que eu estou fazendo com o meu tempo e o tipo de investimento que eu estou fazendo. Será que realmente ele vale a pena? Vamos pegar um dia de 24 horas. Nós podemos usar essas 24 horas exatamente como nós queremos? Não podemos, né? Usar exatamente como queremos usar. Seria muito bom se pudesse. Nós precisamos dormir, nós precisamos trabalhar e estudar, e nós precisamos das atividades básicas, que seria a alimentação e a higiene no geral. Aí vamos pegar, não, para ter mais tempo eu não vou dormir. Não pode, né? Para ter mais tempo eu não vou comer. Então nós precisamos, então são as horas necessárias aqui, ó. Precisa, não tem jeito. Seria bom não precisar trabalhar, né? E ganhar dinheiro, né? Sem trabalhar, não tem jeito. Estudar também é importante. Então, quantas horas média nós precisamos, que nós usamos para dormir? O ideal seria 8 horas, né? Alguns dormem menos. Quem dorme menos aqui ou quem dorme mais? Dorme menos? Dorme menos? Tem gente que dorme mais, né? Então, uma média aqui, vamos colocar 8 horas, que é a média, né? 8 horas por dia tá bom. Uma média 8 horas. Trabalhar e estudar, vamos colocar também 8 horas. Quem faz menos ou mais 8 horas? Aí é mais, né? Então já vai ter o balanço, né? Principalmente aqui no Japão, né? É mais, a maioria é mais. E tem as atividades básicas. A gente precisa fazer as higienes pessoais, não é? Comer, não tem jeito, né? Então quanto tempo a gente gasta? Coloquei aqui 4 horas. Talvez as mulheres usem um pouco mais, não é? Eu não tenho problema porque eu não tenho cabelo. Eu falo assim para minha esposa, né? Que bom, você acorda e não olha no espelho. Não é? Eu não preciso olhar no espelho, ficar arrumando cabelo, não tem cabelo. Eu preciso ficar penteando o cabelo. Então olha a soma aqui, pessoal. É 20 horas necessárias. De necessidade. Vai me sobrar quanto tempo? 4 horas. 4 horas livres. Então isso é assustador. Em um dia eu só tenho 4 horas livres. Mas se eu trabalhar mais de 8 horas, vai sobrar menos de 4 horas. Se eu dormir mais de 8 horas, não é? E outra coisa que a gente pode pensar, eu só trabalho no estudo, não. A gente está às vezes estudando, não é? Você está pesquisando na internet, outra coisa, né? Eu estou ganhando dinheiro, o que eu vou fazer com esse meu dinheiro? Você está estudando, né? Então o tempo você também está usando aqui. Então sobrou 4 horas livres no dia. Então, nessa parte aqui da palestra, o que a gente quer mais enfatizar, que não existe mais importante para nós do que o tempo. O tempo é algo que a gente tem de maior valor. Então, de que forma eu vou usar essas 4 horas livres? Se eu bobear, eu vou gastar um pouco aqui, vou gastar um pouco aqui, vou gastar um pouco aqui, não vai sobrar nada. Não quero desmerecer também o dormir, o trabalhar e as atividades básicas, que a gente pode usar da melhor forma possível, né? Você está trabalhando ali, às vezes, com o braço, com a mão. A cabeça está livre, né? Então você pode usar muito esse tempo para usar, usando a cabeça, né? E desenvolver bastante. Então você não vai se perder, né? Você não vai perder essas horas trabalhadas, se você aproveitar aquele tempo. A mesma coisa seria dormir. Se você realmente tem uma boa noite de sono, não é? Você pode agregar muito para a sua vida. E as atividades básicas, que é importante a gente também fazer da melhor forma possível, essas horas necessárias. Vamos pegar esse dia agora e transferir para uma vida de 80 anos. Eu estou vendo aqui todos vocês, nessa ala aqui,
Eles parecem que tem mais ou menos uma média de 20 anos. Agora essa ala aqui, mais ou menos uns 18. Depois desse menos eu não podia falar mais. Então a média vai dar 20 anos, não é? Somando tudo vai dar 20 anos. Então todos nós temos 20 aninhos. Então quanto tempo vai sobrar pra gente ali? 60 anos. Nossa, tem muito tempo de vida, não é? 60 anos. Nossa, muito tempo, dá pra fazer muita coisa, não é? Mas vamos realmente tirar as horas necessárias. Será que temos 60 anos pela frente, exatamente como nós queremos? Vamos pegar lá, se eu durmo 8 horas por dia, ou um pouco menos, ou um pouco mais, durante 60 anos, quanto tempo eu dormi? Eu dormi 20 anos. 20 anos dormindo. Gente, minha mãe, quando ela fez 80 anos de idade, eu falei assim para ela: mãe, a senhora já dormiu 20 anos? Que isso, menino? Você acha? Imagina, né? Eu falei: mãe, faz a conta. A senhora já dormiu 20 anos. Isso porque foi dos 20 aos 80. Nossa, ela ficou assustada. Mãe, gente, como a vida é cruel, né? Vou passar a vida toda dormindo e trabalhando. Já deu aqui 40 anos. Né? Se eu tenho 20, mais 40, 60. O que eu vou fazer 60 anos? Né? Eu preciso de tempo quando eu estou novo, depois de velho, não tem muito tempo, né? E mais 10 anos com as atividades básicas, higiene pessoal, alimentação, etc. 10 anos. Quanto que vai dar a soma? 50 anos. Isso é de assustar? A pergunta é de nos entristecer ou de nos alegrar, já que nós estamos, enxergando isso? O que fez eu fazer essa conta? Uma vez eu estava pensando, eu já dava essa palestra, conferência. Uma vez eu estava vendo uma matéria do Fantástico. E o Fantástico estava falando que você tem que ter um bom colchão, porque no colchão você passa 1/3 da sua vida na cama, dormindo. Aquilo me deu um choque. Falei: o quê? Passa 1/3 da minha vida dormindo? Aí fui fazer as outras contas, né? Nossa, não tem muito tempo. E o pouco tempo que eu tenho, o que eu vou fazer com esse tempo? A pergunta é: o que nós vamos fazer com pouco tempo, que realmente é pouco tempo? Gente, é 10 anos aí. O que eu vou fazer com esse pouco tempo? Todos nós estamos aqui no Japão, claro, e nós passamos por aquele momento de despedida lá no Brasil, não é? Aí vai chegando o dia da sua viagem, né? Você quer aproveitar o máximo, né? Com a pessoa que você vai despedir. E você quer dar o máximo, né? Quer aproveitar o máximo que você vai despedir. Então você vai dando importância para aquele pouco tempo que você vai tendo, né? Então quanto mais nós despertarmos com o pouco tempo que nós temos, mais nós vamos valorizar ele. Por isso que o momento de despedida, ele é muito especial, porque nós estamos valorizando. Eu, graças a Deus, eu posso ir para o Brasil 2 vezes por ano, através das palestras, das conferências que eu dou, e através do livro também. Eu tenho o costume de dizer assim: quando eu vou para o Brasil, eu vou a cada 3 meses. Quando eu vou para o Brasil, eu morro para o Japão, porque é uma morte mesmo. Tudo que você tem, você deixa, não é? O carro que eu tenho, eu deixo, não é? Estou apegado com o carro, mas quando eu vou para o Brasil, não é? Eu não sei o que está acontecendo com o carro. Então, é um momento de despedida. Então eu sinto que eu estou morrendo para o Japão, estou indo para o Brasil. Quando eu volto, as coisas que eu deixo no Brasil, eu também estou morrendo. Por exemplo, a Vivian sabe o lugar que eu fico lá no Brasil, sabe? Por exemplo, essas coisas agora para mim, elas são importantes? Não são importantes, né? As coisas que nós temos no Brasil, para nós agora nesse momento é importante? Não é. Às vezes a gente fica tão apegado, né? Não, isso daqui eu vou emprestar, não é? Isso daqui eu vou cuidar tanto. Agora eu estou aqui no Japão, então aquelas coisas deixou de ser importantes. Então eu penso, o momento de despedida é um momento que a gente dá muito valor para aquilo que é mais importante, que é as pessoas. Então, na nossa visão,
o que eu posso fazer nesse pouco tempo que eu tenho livre na minha vida física. Por que eu falo vida física? Porque eu acredito que todos nós aqui temos sentimento, não é? Que temos coração, não é? Que provém do nosso sentimento. Eu acredito que todos nós temos aqui uma certa espiritualidade, independente da crença e da religião. Isso faz eu acreditarmos que esse pouco tempo que eu tenho de vida física vai ser o suficiente se eu valorizar verdadeiramente as pessoas para dar sentido à minha eternidade. Porque eu pergunto, assim como eu deixei o Brasil, estou aqui no Japão agora, não é? O que é mais importante para mim? As pessoas que eu deixei lá. E não tantas coisas, não é? Então a Vivian vindo para o Brasil, para o Japão, a Vivian vindo para o Japão, para mim, é uma alegria muito grande. Porque eu conheço ela faz 3 anos, né, Vivian? A gente se conheceu no curso de coaching. E hoje ela está aqui no Japão. Eu falo assim, nossa, então o tempo que eu tive com ela, o investimento que eu fiz, que foi o tempo que eu tive, eu estou tendo resultado. E uma alegria que eu vou ter eternamente através dessa experiência. Porque eu te pergunto agora, se você deixar de existir agora, realmente você vai querer reencontrar na sua vida? Verdadeiramente, não é? Maior e melhor investimento que eu posso fazer é nas pessoas. Nas pessoas, elas têm sentimento. Sim, certo? Na minha visão, as pessoas, elas são eternas. O que vai fazer as pessoas serem eternas na minha vida? Vai ser a forma que eu me relacionar com elas. Quantas pessoas você já conheceu ao longo da sua vida que você nem sabe mais onde está, não é? Esqueceu até o nome, ou às vezes não quer nem saber, não é? E quantas pessoas você conheceu, independente da sua idade, se foi 5, 10, 15, 20 anos, que você fala assim, nossa, como eu gostaria de encontrar essa pessoa, né? Já determinados momentos que eu já passei. Então olha só, gente, o valor das pessoas na nossa vida. E coisas materiais, aquilo que é importante para a gente hoje, talvez não menos seja, não é? Um bom exemplo é o carro. Carro, eu vou te falar, não, terrível, viu? Você está de olho naquele carro. Você compra, passa, não é nem muito tempo, né? Você já está de olho no outro. Aí o carro que você está usando fala, pô, já está bem, deixa, tá? Coisas materiais, elas são assim. Toda hora a gente quer trocar. Tem pessoas assim? Não. Se a pessoa realmente mexeu com você, você não quer trocar. Não é? Você quer ter para sempre, porque elas são eternas. Então, se eu faço um investimento nas pessoas, eu vou ter eternamente na minha vida. Não é? Será que é um bom investimento ou não? Agora a pergunta é, a gente vai ver ali os 3 passos. Quais são os passos que eu possa fazer para investir nas pessoas, para conquistá-las elas eternamente na minha vida? Porque é assim, não é? Qualquer um te... Qual é o seu nome? Renata. Qualquer um te conquista? Não é? Qual é o seu nome? Luciana. Qualquer um te conquista, Luciana? Qual é o seu nome? William. Qualquer um te conquista, William? Oi? Qualquer pessoa te conquista? Não é? As pessoas, para nos conquistar, realmente elas têm que fazer sentido, não é? Então, se para mim o que é mais importante é pessoas, tem que saber investir, não é? Para tê-las eternamente na minha vida. Então, processo. Tudo tem processo. Por exemplo, o dinheiro que você está ganhando, que você de alguma forma vai investir em algo. Se você não planejar, não é? Você vai perder de facinho. Então você tem que pensar, nossa, quanto sacrifício eu tenho para ganhar esse dinheiro? Então tudo tem que fazer planejamento.
quando vai casar, não faz o planejamento, não é? Não é? Tudo a gente faz planejamento, principalmente para casar, não é? Então você vai estudar, você vai fazer planejamento. Tudo se faz. A pergunta é, se as pessoas é mais importante para mim, se eu não planejar, a conquista não vai ser eterna. Não é verdade? E às vezes o que a gente menos tem tempo é para as pessoas. Ou vai levando de qualquer jeito, sem nenhum planejamento, não é? Então, para mim, eu acredito que para a maioria das pessoas que fazem parte do grupo, ou para todas, aquilo que é mais importante são pessoas. Então, o que nós fazemos? A gente tem que fazer um planejamento, não é? Se a Tânia convidou vocês para fazer parte aqui dessa palestra, é porque realmente ela olha vocês, não é? Como um investimento dela. Ela não é, Tânia? Ou chamou só para chamar? Não é legal, né? Chamar só para chamar. Né? Então, seja, planejar. Primeiro eu tenho que fazer o planejamento. Visualizar o objetivo. Né? Depois, segundo passo, eu vou usar o meu capital inicial. Planejar, né? Depois eu continuo. Planejar, capital inicial, e depois nós vamos colocar em prática. São 3 processos. Não é diferente de outros investimentos, não é? Que nós fazemos. A diferença é que eu vejo assim, é uma visão que eu tenho. A gente nunca está 100% certo, né? E nunca está 100% errado. Porque somos diferentes, cada um tem uma visão. Mas a forma que eu vejo é o seguinte: as pessoas, a maioria, elas planejam tudo. E quando é de pessoas para pessoas, elas se limitam em fazer planejamentos. Vamos lá. Em quem você planeja? Quais são as pessoas que você planeja a sua vida? Vou colocar aqui algumas pessoas e depois, se vocês quiserem acrescentar mais algumas, vocês me falam. Os pais, às vezes vocês planejam a vida com os pais, às vezes com os irmãos, às vezes com o cônjuge, vou falar às vezes, com os filhos. O que mais? O que mais? Os amigos. Os amigos. Os amigos. Né? Então, seja, tem mais alguém? Alguém quer falar? Então, vamos colocar aqui. Então, se nós formos ver aqui, ó, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. 4, né? Quem já tem filhos, né? Filhos, pais, irmãos, cônjuges, filhos. Eu vou falar aqui um pouco diferente seriam os cônjuges, mas os pais, os irmãos, a verdade é que a gente nem precisa nem planejar, porque já fazem parte da nossa vida, não é? Já é natural. Então eu vou pensar o seguinte: olha, eu tenho pouco tempo de vida, eu tenho 10 anos livres, certo? Porque eu tenho 20 anos, por mais que não pareça, eu tenho 10 anos livres. Eu quero conquistar o máximo de pessoas de verdade para dar sentido à minha eternidade. As religiões, o que as religiões falam? Existe o céu e o inferno, não é? As religiões falam isso, não é? Para mim, sabe o que é céu? É pessoas. E inferno é a ausência de pessoas. Para mim, isso define céu e inferno. Por mais que eu tenha, vamos supor eu aqui nessa sala sozinho, não é? Não, mas essa sala é minha, eu comprei, não é? Eu vou sentir no céu ou no inferno? Não é? Não, mas essa sala aqui agora não é minha. A Tânia conseguiu. Olha quantas pessoas tem, não é? Olha a diferença. Então eu penso, se eu acredito realmente na eternidade, o que eu quero levar é as pessoas. Então, se eu ficar só preso naqueles que já fazem parte da minha vida, não é? Já fazem parte da minha vida, é muito limitante. É muito limitante. Porque eu falo, já é o seto, no Japão fala o seto, né? Já é o combo, viu, Bíblia? O seto é combo. Tipo, o que eu fiz para ter os meus pais? Nada. Não é?
Fiz nada, já tenho eles. Então, olha só, Deus é tão incrível, né? Já te deu o básico já para você começar a montar a sua eternidade. O que você fez para ter os seus irmãos, quem tem irmãos? Nada. Não é? Um pouco, você investiu um pouco no seu cônjuge. Seu nome é? Paulo. Paulo. Seu? Angélica. Angélica. Paulo teve que investir na Angélica. Não é? Muito, né? Mas a Angélica também teve que investir, né? Um pouquinho. Na verdade, eu continuo investindo sempre. Sempre investindo. Tá certo. Então, o que você teve que investir aqui é no cônjuge, não é? E os filhos, já tem filhos? Os filhos são os prêmios, não é? Que vocês vão ter, não é? Então, olha só que interessante. Aqui agora vem dos amigos. Vou colocar aqui amigos entre aspas, porque a gente tem que também questionar o que é amigos, não é? Não é? Tem pessoas que têm um caminhão cheio de amigos. Na hora do vamos ver, né? Não cabe no fisquinha. Então, eu penso, eu tenho que realmente investir, depois que você já tem a Paula, viu? Né? Já tem a Paula. Eu quero ver a Paula, né? Angélica. Eu quero ver a Paula. Angélica, já que você tem Angélica? Isso. Você tem uma memória boa para falar. Você imagina, você já viu, né? Ô, Angélica. Quando se casa não se torna um só? Não é? Então você é Paula. Eu só errei na última letra. Então, se eu acredito na eternidade, que o meu céu são pessoas, eu quero investir o meu tempo, o pouco tempo que eu tenho, nas pessoas. Não é? Olha só, o que é mais difícil, gente? O mais difícil na nossa vida é realmente conquistar pessoas. Esse é o mais difícil. Aí já deixa uma deixa para nós, não é? Se é o mais difícil, então quer dizer que é mais valor. Não é assim? Quanto maior a dificuldade, maior o valor. Mas por que é mais difícil? Claro que tem que ser mais difícil. Porque tem o valor eterno, não é? Por isso que é mais difícil. Então esse pouco tempo que eu tenho de vida, não tem problema. Se realmente eu usar esse tempo para fazer com que as pessoas venham fazer parte da nossa vida. Não é? E eu fazer parte da vida das pessoas. Aí, depois eu vou ter o meu céu. O que vai ser o meu céu? Vai ser pessoas. Não é? Quanto mais pessoas que façam sentido na minha vida estiver comigo, mais céu eu vou sentir. Você está no meio de uma sala cheia de gente que não tem nada a ver. Você vai sentir aonde? No inferno. Não é? Então, o tipo de pessoa. Então, se eu não planejar, que é visualizar o meu objetivo, eu tenho como objetivo, jamais, vou falar, tinha 20 anos, agora já mais de 30 anos que eu tenho esse objetivo. Estranho. Há mais de 30 anos que eu tenho esse objetivo, que é conquistar pessoas na minha vida. Há mais de 30 anos que eu invisto o meu capital inicial. O que é o meu capital inicial para conquistar as pessoas? É o que eu posso. Aí entra o que é sinceridade. Tem pessoas que falam assim, não, seu nome está errado. Então, Luciano, você pode contar comigo, porque deve qualquer hora, não é assim? Pode chamar, daqui a pouco nós vamos ver de novo, não é? Então, será que eu estou fazendo o que eu posso? Então, a sinceridade é importante, não é? Eu realmente falar as minhas limitações para aquela pessoa. É melhor falar as minhas limitações do que falar que pode contar e não depois. Porque a sinceridade que conquista, não é? Não é promessa. Não é promessa. Você promete e depois não faz, é pior. Você vai ficando negativo, não é? Então, seus investimentos estão furados. Não vai ter resultado. Então, investir o que pode, através da sinceridade. Se pode, faz e faz de verdade. Não é faz por fazer, não é? Na minha cabeça agora, não tem os professores? O que os professores fazem? Eles ensinam, não é? Na nossa infância, com certeza alguém vai lembrar do professor que mais marcou, não é? Todos ensinam, mas aquele que realmente ensinou de coração mesmo, esteve ali de verdade, é que nos marcou. No Caixá a mesma coisa. Quantas pessoas a gente conhece? Mas a gente sente, não é?
quem realmente é quem. A gente sente, sugoi o ser humano, a gente sente, a gente tem sensibilidade, nós temos coração. Então, se a gente coloca a nossa sinceridade e somos o que somos, nós não estamos gastando o nosso tempo, não é? Nós não estamos fazendo um investimento furado, porque o tempo é importante. E colocar em prática. Falou, tem que fazer, não é? Não é? Se não, melhor não ter falado. Algumas pessoas são importantes na nossa vida. Então eu falo, o meu e o nosso desafio é o seguinte: eu também sou casado. Eu sou casado há 25 anos. Tenho também 3 filhos. Então, esse meu cedo já está completo. Então, agora, juntamente com a minha esposa, nós estamos investindo em pessoas que eu falo que Deus que me apresenta. Então, eu tenho que fazer a minha parte para conquistá-la. Eu falo, a partir do momento que a gente se conhece, é a nossa responsabilidade de construir esse céu ou esse inferno. Então, aí não entra nada, nem religião, nem Deus, nada. Entra a minha responsabilidade para com você. Porque, na verdade, relação e qualquer outra coisa, eu acho que a palavra-chave é responsabilidade, não é? Nós temos que ter responsabilidade com as pessoas, não é? Nós temos que ter responsabilidade com os nossos pais, irmãos, bons filhos. Então, olhar essas pessoas que um dia podem ser as nossas amigas com a mesma responsabilidade. E um dia você vai querer essa pessoa tanto quanto essas aqui, e elas vão fazer parte disso daqui. Então, expandir isso. Então eu fico pensando, não, já tem essas pessoas. De uma certa forma eu conquistei a minha esposa, ela está comigo até hoje, graças a Deus, espero que esteja para sempre. Agora é hora de, através desse suporte, conquistar outras pessoas. Então, não tem muito tempo para fazer isso. Então, o que acontece? Quando eu coloquei isso daqui, eu penso o seguinte: às vezes, quando a gente fala de relacionamento, é meio estranho a gente levar tão a sério as pessoas que não fazem parte desse seto, mas tem que levar tanto a sério como as pessoas, porque é relacionamento também. E aí vai expandir, ou senão a gente só vai ter por ter. Então, são 3 etapas em toda a nossa vida, não é? São crescimento e aperfeiçoamento. Por exemplo, num dia nós temos manhã, tarde e noite. E a gente vê que essa manhã, essa tarde, essa noite, um vai depender do outro. Quanto mais nós estivermos bem na parte da manhã e preparados para aquele dia, melhor vai ser a tarde, consequentemente melhor vai ser a noite, não é? Ou seja, não adianta a gente estarmos ansiosos, não é? Não, como diz o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, não é? Todo mundo quer ter 1 milhão de amigos, não é? Então não adianta pensar no 1 milhão, não é? Se uma só pessoa não está cuidando da melhor forma possível. Então essa uma só pessoa é como se fosse a minha manhã. Se eu cuidar bem dessa manhã, depois eu vou ter uma segunda pessoa. E essa pessoa que eu tenho vai me ajudar a cuidar dessa pessoa. Não é? E assim vai. Então olha só que natureza que Deus criou. O homem para formar uma família. Para nós aprendermos através da família e expandir para as outras pessoas dessa família. E não se fechar. Então, se eu olhar a pessoa que não faz parte da minha família com a mesma seriedade, com o mesmo cuidado, ela vai expandir. Então, Deus já me deu a aula em casa para me expandir esse amor. Então, o amor ele tem que ser expandido. Senão, não é amor, não é? Não é que é para si só, não é? Fecha, não é? Então, estar bem na manhã é importante, passar pela tarde e concluir a noite. A infância, a adolescência e a fase adulta é a mesma coisa. Ou seja, se eu tive problemas na infância, vai refletir na adolescência, com certeza vai refletir na fase adulta. No relacionamento é a mesma coisa. O começo é fundamental, porque na nossa vida a gente passa por 3 fases, não é? Tem uma pessoa que diz o seguinte, uma pessoa que eu admiro muito, fala: num dia a gente passa pelas 4 estações do ano. A manhã representa o inverno, depois a tarde a primavera, o entardecer o outono e a noite o inverno. Interessante. Então, no nosso relacionamento também a gente passa às vezes por situações delicadas, não é? Por exemplo, o começo da infância, tudo é maravilhoso, né? O começo da relação, não é?
Aí depois você passa um momento mais delicado, que é a adolescência, não é? Adolescente rebelde, não é? Na relação também tem as rebeldias, né? Os choques. Mas esses choques não podem destruir, não é? Ele é para fortalecer e não para destruir. E depois vem a fase adulta, que é a fase de maior responsabilidade. Então na relação tem essas 3 fases. E aí, as 3 etapas do relacionamento continuando, a gente vê nessa parte aqui, né? Eu conheci as pessoas que não fazem parte do meu círculo familiar. Primeiro, essa pessoa vai ser o quê? Minha Shiriai. Sabe o que é Shiriai, né? Shiriai é conhecido. Então, primeiro eu conheço a pessoa. Não é? Não posso em poucos dias falar que a pessoa já é meu, né? Depois a pessoa vai ser minha Tomodate, que é a outra fase da relação. Assim como manhã, tarde e noite, infância, adolescência e fase adulta. Depois que a gente fortalece essa relação de Tomodate, vai vir quem? Vai vir a relação de Shinyo. Nós que estamos aqui no Japão, nós escutamos muito essa palavra Shinyo aqui no Japão. Escuta, não é? Olha que interessante, por que nós não escutamos Shinyo? Primeiro eu vou ser conhecido, depois eu vou ser colega, depois eu vou ser amigo. E olha que interessante, por que eu estou falando que o Shiriai a gente não escuta muito? Eu assim, quando eu vim para o Japão, eu sou gaidinho. Você também é gaidinho? É. Gaidinho no sentido de brasileiro mesmo. Então, quando eu vim para o Japão, eu conheci minha esposa na Itália. Ela é japonesa, made in Japão, não é japonesa made in, né? Eu vim com ela nesse sentido. E aí eu vim para o Japão e peguei e pensei assim, né? Nossa, por que eu vim parar no Japão? Desde criança eu gostava muito dos japoneses, eu admirava os japoneses, muito, muito, muito. Eu falei assim, nossa, eu gostava tanto das descendentes, né? Dos Onibuchato, que eu ficava até tremendo quando chegava perto. Tanto que eu gostava, eu falei, nossa. Aí Deus me fez conhecer um japonês e vim para o Japão, olha que interessante. Aí quando eu cheguei aqui no Japão, eu falei, por que eu vim parar no Japão? Por quê? Eu sempre pergunto por quê, sempre pergunto por quê. Aí quando eu fui perguntar para minha mulher, porque o que vocês mais escutam no Brasil a pessoa nem se conhece direito, já fala que é meu amigo, não é? Nem se conhece direito, já fala, ó, meu amigo, esse aqui é meu amigo, tal, não sei o quê. Daqui a pouco já está metendo pau. Ou nem se vê mais. Então, ou seja, na nossa cultura, existe o conhecido, existe o colega, existe o amigo. Que são fases de uma relação, não é? A relação com o objetivo final amigo, não se passa bem esse processo. Aí, por não passar bem esse processo, o que acontece? Perde a pessoa, não é? Porque muitos casamentos acaba em separação. Porque o processo é fundamental. O amadurecimento é fundamental. Existe a infância do relacionamento. Existe a adolescência do relacionamento. Existe a fase adulta do relacionamento. A gente pode pegar um casal, seria a mesma coisa, não é? Quando se conhece aquele love story, né? Aquela beleza, não é? Depois já passa os atritos, choque e tal. Depois vem a fase adulta do relacionamento. Se a gente pegar isso nos conhecidos que nós temos, que seria o Shiriai, e olharmos dessa forma, nós vamos saber direcionar a relação. Então isso me chamou muita atenção quando eu cheguei no Japão. Eu falei, nossa, o Brasil todo mundo fala que é amigo, amigo. Aí como eu sempre respeitei, gostei muito da cultura do Japão, eu perguntei para minha mulher, o que é amigo em japonês? Ela falou assim para mim, o que é amigo? Ela falou, Tomodachi. Quando ela falou Tomodachi, eu não gostei, sabe o que você? Tipo, no Japão você escuta bastante Tomodachi, né? Eu não acredito que o Japão é igual ao Brasil. Todo mundo se chama Tomodachi e tal. Aí eu falei assim para ela, Tomodachi? Ela falou, o que é amigo? Ela falou, Tomodachi. Aí eu falei assim para ela,
Mas não pode ser. Ela falou, por que não pode ser? Porque ela morou muito tempo no Brasil, muito tempo, não, 2 anos ela morou no Brasil, porque ela escutou muito no Brasil amigo. Então, para ela, amigo era Tromandade. Por isso que ela respondeu rápido, Tromandade. Aí eu falei assim para ela, não pode ser Tromandade. Ela falou, por que não? Aí eu fui explicar realmente que seria amigo. Ela falou, não, então não é Tromandade, é Xinhu. Quando ela falou Xinhu, gente, eu fiquei muito contente. Sabe quando você fica contente? Nossa, meu, tá vendo? Porque a gente fala assim, o japonês ele não tem sentimento, o japonês é não sei o que, não sei o que lá, não é? Não, ele não expressa facilmente o sentimento, é diferente. Então isso chama atenção, a nossa atenção, por quê? Xinhu existe, mas ele não fala para qualquer um quem é o Xinhu dele. Olha que legal isso, não é? Porque Xinhu, não precisa saber. Mas ele não, quer falar para todo mundo, né? Daqui a pouco está metendo um pau para todo mundo, não é? O que vira? Não é? Desvaloriza o quê? Desvaloriza a nossa cultura, não é? Porque na nossa cultura também ensina conhecido, colega e amigo, gente. Não é diferente da cultura japonesa. A diferença, por ele ser mais interno, não é? Ele se contém mais e acaba expressando da forma certa. Por isso que fala, né? Quanto mais nós pensamos várias vezes antes de falar, melhor é, não é? Então seria Shiriai, Tomodate, Xinhu. Então são os processos, não é? Então qual é o nosso objetivo maior? É Xinhu. Então a pergunta seria, não é? Ele se contém mais e acaba expressando da forma certa. Por isso que fala, né? Quanto mais nós pensamos várias vezes antes de falar, melhor é, não é? Então seria Shiriai, Tomodate, Xinhu. Então são os processos, não é? Então qual é o nosso objetivo maior? É Xinhu. Então a pergunta seria, não é? Quantos Xinhu realmente eu tenho? Uma vez eu dei essa palestra, conferência com uma pessoa, essa pessoa ficou assim, aqui no Japão, ela pegou e foi lá falar para a amiga dela, né? A amiga dela não, a colega dela japonesa. Aí perguntou para a japonesa, você tem Xinhu? A japonesa assustou. Como você sabe essa palavra? Que legal, né? Aí depois a japonesa falou assim para ela, eu tenho 2 Xinhu. Por quê? Porque a gente vê que realmente atingir o nível de Xinhu, gente, atingir o nível de Xinhu, eu coloco no mesmo nível dessa relação aqui, que são pessoas que a gente quer levar para a eternidade. E se você não aprofunda, intensifica essa relação, a pessoa nunca vai ser sua Xinhu. E o que nós vamos ficar usando? A palavra amigo. Não é? Bem, todo mundo usa. Então, qual é o meu objetivo como pessoa? E qual é o nosso objetivo como grupo? É realmente fazer com que as pessoas venham alcançar esse nível de relação, que é Xinhu. Eu não posso olhar diferente, a partir do momento que eu chego no Xinhu, diferente dessas pessoas que já existem na minha vida. Porque essas pessoas aqui que já existem na minha vida, que Deus me deu sem não fazer nada, ou praticamente nada, né, Paulo? Eu quero levar para a minha eternidade. Não é, Rafa? Ligares na terra será ligado no céu. O que será isso? As pessoas que realmente eu conquistar de coração na terra, eu vou levar. As pessoas que eu só tenho uma relação de qualquer jeito, eu nem vou lembrar. E essas pessoas também não vão lembrar de mim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter toda uma eternidade, não é? Eu vou ter toda uma eternidade, mas infelizmente com um número limitado de pessoas. Não desmerecendo essas pessoas, porque eu também tenho essas pessoas. Mas desculpa falar, gente. Passa pela depois do inferno, né? Entendeu? Então, ou seja, se eu me fechar só neles, então meu céu vai ser limitado. Está me entendendo? Então, ou seja, é claro que os meus pais, ainda bem que você consegue, claro que os seus pais eles querem que você tenha 1 milhão de amigos que te querem bem, não é? Porque se os seus Xinhus cuidar bem de você, eles estão levando alegria para o seu pai, não é?
É incrível isso. E você está levando alegria para os pais dos seus chinhos. Então a alegria ela expande, não é? O meu filho tem uma filha de 14, um de 16, que vai fazer 17 mês que vem, e um de 20. Está na faculdade agora de 20. Minha maior alegria é ver eles com os tomodachi deles e eles bem, não é? Eu falo, se você cuidar bem dos seus tomodachi, você também está cuidando bem dos pais do seu tomodachi, não é? Então expande. Então a alegria ela cresce, não é? A alegria ela cresce. Então nosso objetivo, o meu objetivo, o nosso objetivo como grupo é realmente conquistar pessoas que tenham valor de Shinyu na nossa vida. Ok? É claro, olha aqui a palavra que está dizendo aqui, ó, confiança. Essa palavra é delicada, né? O vendedor não pode confiar, né? Depois o vendedor vai chamar aí, né? Você liga lá para a loja, então eu quero falar com o vendedor, você não vai chamar ele, né? Depois que comprou, vai chamar ele. O vendedor fala, pode confiar. Então, ou seja, a palavra-chave é confiança. Para mim, olha gente, para mim, para que eu possa ter um Shinyu, tem que chegar no Ryaku%. Se eu não chegar no Ryaku% de confiança, não é Shinyu, não é? Você desconfia dos seus pais, irmãos, colegas, não é? Se não for 100%, não é? Vai ter um incômodo, vai se incomodar, não é? Então o objetivo é 100% mesmo. É 100%. Então do Shinyu não pode ser diferente. Então, ou seja, para que possa existir confiança, não é? Precisa tempo. Não tem jeito. Se nós não usarmos o fator tempo, vai chegar um momento que você vai se decepcionar. Aí sabe o que você vai falar? Eu me decepcionei com determinada pessoa. Mas você tinha que se decepcionar com você, né? Não é com a pessoa. Não é? Se você não deu o fator tempo e já logo confiou, não é? Você não pode desconfiar me decepcionei com aquela pessoa, não. Você tem que se decepcionar com você, você não deu tempo, não é? Já entrou de cara, né, de cabeça, porque ele chegou falando que é seu amigo, que você pode confiar, né? Aí depois você vai ficar mal com a pessoa. Então eu falo, numa relação você tem que começar com o quê? Melhor você começar com 0%. Se você começar com 0, pronto. Ninguém vai ter perdas, não é? Não vai ter perda, ninguém vai sair falando mal de ninguém, porque a pior coisa na vida é a gente falar mal dos outros, não é? Por mais que as pessoas sejam erradas, falar mal dos outros não é legal, não é? Então, para não falar mal, não ficar sentido com ninguém, comece com 0 e dê tempo. E ao longo do tempo você vai, como investimento, créditos e débitos, não é? Não é? Se você faz um investimento, que esse investimento só tem perda, você vai continuar investindo nele? Não. No relacionamento é a mesma coisa. Nós temos que analisar as pessoas. Infelizmente, e não somente levando. Às vezes a gente não quer ficar sozinho. Quem quer ficar sozinho? Você quer ficar sozinho? Qual é o seu nome? Sempre a sua vida. Eliminar as pessoas que já existem. Não é? Então, ou seja, o que eu mais quero é pessoas na minha vida. Então eu falo, não quero ficar sozinho. Então o que a gente faz? A gente vai levando a vida, não é? Tem um tomodachi aqui, vou sair. Tem um tomodachi ali, vou sair. Não quero ficar sozinho mesmo. Pintou alguma coisa para fazer, eu vou fazer porque eu não quero ficar sozinho. Aí o que você está fazendo? Você não está analisando a relação. Você está levando, não é? Você está levando, porque você não quer ficar sozinho. Então, ou seja, não tem aquela frase, melhor sozinho do que mal acompanhado? Melhor sozinho do que ir levando sem análise, não é? Que se está crescendo essa porcentagem ou se está parado se você nunca analisou. Porque o objetivo é o 100%. Mas quando você está focado só no dinheiro, você quer ficar rico, porque tem gente que fala assim, se eu ficar rico eu vou ter tudo. Vai ter tudo? Não vai ter tudo, você não compra, não tem no coração, não compra. Não compra. Aí depois você vai ficar desconfiado das pessoas ainda. Por causa do seu dinheiro. Olha só que tristeza. Não teve tempo, enquanto não tinha dinheiro, não teve tempo para investir naquilo que o dinheiro não compra. E quando tem o dinheiro, vai ficar desconfiado que a pessoa está por causa do seu dinheiro e não pelo seu coração. Olha que delicado. Então, e aí, ou seja, vai aumentando a porcentagem até chegar nesse ponto aqui, ó. Chegou nesse ponto, Shinyu, aí sim você vai falar, realmente meu Shinyu.
Então, para que eu possa ter melhor análise daquela pessoa e aquela relação, eu tenho que saber como que eu estou, não é? Porque às vezes eu estou confuso. Como que eu vou saber se aquela pessoa é a pessoa certa ou não, não é? Eu já sou uma confusão, não é? Então a primeira coisa é eu me analisar. Como que eu estou entre minha mente e meu corpo? Se a minha mente e meu corpo é uma confusão, é muito fácil encontrar outra confusão, não é? E pensar que está bom, aí depois vai ser um problema só. Então, estar bem entre mente e corpo, estar bem realmente, vai ser a base para que eu possa saber quais são os investimentos que eu vou fazer, que nesse caso aqui seriam as pessoas. Então é muito importante a gente cuidar da saúde física, não é? Muito importante cuidar da saúde física. A saúde física é importantíssima, porque ela vai ser o nosso instrumento para o resto das outras conquistas. E também da saúde interior, da nossa espiritualidade, através das boas leituras, os bons relacionamentos e a motivação pessoal. Buscar esse alimento invisível. Todos nós temos vários caminhos para buscar os nossos alimentos invisíveis, né? É buscar para que a gente possa estar bem de corpo e alma, de mente e corpo. Outra relação também é o líder e liderado, né? A gente vê que são posições que são muito privilegiadas que a gente vê na sociedade. Às vezes o líder ele tem muito privilégio de conquistar várias pessoas, porque ele conhece várias pessoas, mas ele usa aquela posição da forma errada e ninguém quer ver ele, né, pintado de ouro quando termina aquela sessão lá do Caixá, não é? Ele tem o privilégio de lidar com várias pessoas, então o que ele faz com aquele privilégio dele? Ele perde. Não é assim? É como que eu coloquei ali as posições. O professor ele tem mais privilégio para com os alunos. Não quer dizer que ele vai conquistar o coração dos alunos, não é? Talvez um lá que está no cantinho dele conquista mais números de alunos do que o próprio professor, que o privilégio dele é maior. O chefe do setor é a mesma coisa, não é? Ele tem o privilégio de falar com todo mundo, tal, não sei o que, dar ordem para todo mundo. Mas se ele não conquistar, não é? Os corações, ele não está usando da maneira certa o privilégio dele. O casamento é a mesma coisa. Então eu tenho o costume de dizer o seguinte: se acomodar é o maior veneno que nós podemos ter na nossa vida. E o que faz nós nos acomodarmos por muitas vezes é a posição, não é? Os meus pais, eles são os meus pais, então ela tem a posição de pais para comigo. Meus irmãos a mesma coisa, meu cônjuge a mesma coisa, fiz a mesma coisa, não é? O chefe, etc. Então a posição passa a gente às vezes deixar a gente cômodo. Às vezes é o seguinte: todos os pais, será que todos os pais são chinhu dos filhos? Será que todos os pais são chinhu dos filhos? Será que todos os pais conhecem os filhos 100%? Não é. Será que todos os irmãos conhecem os seus irmãos 100%? Será que todos os cônjuges conhecem os cônjuges 100%? Né? Será que todos os filhos conhecem os pais 100%? Então eu falo, mais do que posição, é relação. Porque se eu me acomodar na posição, eu vou perder as pessoas. Por exemplo, o que os pais falam? Sou seu pai e pronto, meu filho. Não querer escutar. Ele vai ganhar um filho ou vai perder? Vai perder. É pai. Não é? Eu sou o seu marido e pronto. Não é? Eu vou conquistar minha esposa ou perder aos pouquinhos? Eu vou perder e vou me acomodar na posição. Às vezes por algumas crenças ela não vai separar de mim, né? Pensando na crença que ela tem lá, nos filhos, não é? Pensando, será que vai fazer sentido a posição? Não é? Então nós não podemos nos iludir com a posição. E às vezes a posição faz nós nos acomodarmos. E chegar no final da nossa vida, a gente não vai ter ninguém. Essa é a verdade.
Mas a posição nos dá um privilégio, não é? Num certo dia, já faz muitos anos, acho que eu estava casado já com a minha mulher há 7 anos, eu tive essa conversa muito séria com ela. Eu falei assim, olha, se é minha mulher, e pronto. Mas eu não quero mais você só para mim. Eu quero você como minha Xinhu. Porque se você for minha Xinhu, você vai me conhecer 100%. E será que você vai me aceitar 100%? Eu sei que você me aceita como marido e como pai dos seus filhos, mas como Xinhu. Essa verdade que eu gostaria de falar é que eu tenho facilidade, tranquila, se eu conhecer a Luciana no Caixá, a gente vai lá fazer essa peça aqui, tá? Começa a conversar, você fala da sua vida, não é? Ela fala da vida dela, eu falo da minha vida, e peça vai, peça vem, não é? Daqui a pouco eu falo toda a minha vida para ela uma facilidade, que eu tenho dificuldade de falar para minha mulher, não é? E a minha mulher pode ser a mesma coisa, vai ter dificuldade de falar coisa para mim. Ah, se eu falar isso para ele, imagina, será que ele vai me entender? Não é? Ah, se eu falo, aí eu falo assim, quando chega, então, mas se eu falar isso para minha mulher, não vai me entender. Ai, acho que ela vai separar de mim, mas eu não quero perder ela. Então o medo de perder faz eu não falar. Eu já perdi, não é? Porque você tem que ser verdadeiro primeiro para você. Se você não for verdadeiro para você, você não vai ser verdadeiro mais para ninguém. Então chamei minha mulher e falei, eu quero que você me conheça 100%. Pode perder. E aí sim, ela é minha mulher? Mas eu quero que ela seja minha Xinhu. E hoje eu acredito que ela é minha Xinhu. Aí você tem que expandir isso, não é? Para com os pais, se puder, para com os irmãos, para com os filhos. Para a gente não nos acomodar na posição. Então, existem posições que nos dão muito privilégio. Eu acredito que se eu não tivesse a posição para com o marido dela, não é? Que é um privilégio, eu não teria essa facilidade. Eu era a pessoa mais próxima dela. Não é? Então a gente tem muitos privilégios. Então nós temos que aproveitar os privilégios que a gente tem para intensificar, aprofundar, para se tornar Xinhu. Porque ninguém quer ter só pai, não é? Nós queremos ter um Xinhu, não é? É ou não é? Você quer ser só o pai dos seus filhos? Não. Não ter medo. Aquele que tem medo já perdeu. A verdade é essa. Ou você me ama ou você não me ama, não é? Assim, bicho pega. Ou me ama ou não me ama, não é? Seu pai fala assim, não, meu filho, você, meu filho, me ama. Então toma, então me aceita como eu sou. Não é? 100%. Isso é amor. Então, para concluir, tá? Falei demais. Eu acredito muito em Deus. Muito mesmo. Respeito todas as religiões. E a minha maior forma de entender Deus é através das pessoas. Eu vejo que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, para mim entender Deus, eu tenho que me aproximar das pessoas. E as pessoas que expressam da melhor forma possível a existência de Deus. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou buscar a natureza, eu vou na montanha porque lá eu sinto Deus. Também está Deus que Ele fez também, a natureza. Eu vou no mar eu sinto Deus, não é? A natureza. E também o homem é a natureza de Deus, não é? Quanto mais eu entender o ser humano, mais eu vou entender essa natureza que vem de Deus. Que são naturezas diferentes, não é? Olha só que interessante. Então, eu vou entender uma natureza única. Ninguém é igual a Luciana, não é? Ela é única, gente. Não é cantada não. É única. Todos nós aqui somos únicos. Quanto mais eu conhecer essa unicidade de Deus, mais a minha vida vai ter sentido, mais eu vou entender Deus. Eu respeito todas as pessoas que vão, buscam as suas igrejas e ali queira sentir Deus. É uma forma também. Mas a minha é essa. Então eu, tendo a minha relação primeiramente para com Deus, eu tendo minha relação primeira para com Deus, né? E depois eu para comigo mesmo, através da minha mente e do meu corpo. Certo? Eu vou me preparar da melhor forma possível para que eu possa chegar até
ela ou ele, que Deus vai fazê-lo conhecer. Porque se eu tiver essa preparação, aí sim eu vou saber me relacionar com essa pessoa que eu estou conhecendo, que é uma natureza que vem de Deus. Aí nessa relação que nós vamos ter o quê? Resultados, não é? Os resultados que nós vamos ter na nossa história, não é? Vai nos trazer alegria ou tristeza, vai depender da gente. Essa relação aqui vai fazer a gente ter resultado. Então você começa aquele 0% até chegar no 100%, você começa a analisar quais resultados eu estou tendo com essa pessoa, né? Esse resultado está sendo produtivo? Está fazendo também sentido a vida de outras pessoas? Ou só está prejudicando as pessoas? Está improdutivo? Não é? Então a gente vai analisar o quê? A relação através dos resultados dentro do período de tempo. Aí sim, quanto maior e melhor for o resultado, mais alegria você vai ter. Ok? Agradeço a vocês de coração. Para concluir, se você deseja 10 anos de prosperidade, cultive grãos. Se você deseja 100 anos de prosperidade, cultive árvores. Mas se você quer a eternidade de prosperidade, cultive gente. Tá? Arigatou gozaimashita. E quem sabe, às vezes